Olá pessoal, estamos chegando para a nossa aula ao vivo, para a nossa aula bíblica desta terça-feira. Essa aula deveria ter acontecido ontem, mas pelo motivo do temporal, a nossa internet ontem não funcionou, então nós vamos transmitir a aula hoje, para ficar gravado no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa aula está sendo gravada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, que alegria, parabéns a todas as mulheres, sejam abençoadas, sejam felizes e recebam a graça de Deus. Pessoal, a aula bíblica de hoje, ela vai ter o seguinte tema: o propósito pelo qual nós nascemos, o fim ou a finalidade para o qual nós nascemos, fomos criados, nós existimos. E o texto que eu quero ler com vocês, para a gente começar a nossa aula, é Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 8, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Bom, faz muitos anos que eu estudo a palavra por meio de catecismos, né? E os dois catecismos que eu mais uso para estudar a palavra é o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo de Heidelberg. São dois documentos da igreja que foram escritos depois da Reforma Protestante e são muito usados. Então, por muitos anos na igreja, aliás, por muitos séculos, até o início do século XX, as igrejas cristãs, na grande maioria, ensinavam a Bíblia por meio de catecismos. Então, ensinava as crianças, os jovens, os adultos, por meio de catecismo. Depois, na virada do século XX, as igrejas novas, né, elas se renovaram, então deixaram de usar o catecismo, ou catecismos, né, para ensinar por meio de cartilhas de estudos denominacionais. Mas a forma de estudar por meio de catecismo ela é muito eficaz porque ela é uma forma que usa perguntas e respostas. E a aula de hoje nós vamos usar o Breve Catecismo de Westminster para nossa aula bíblica, a pergunta número 1, que diz o seguinte: a pergunta: qual é o fim principal do ser humano? Ou qual o propósito que o ser humano foi criado? Qual o fim principal do ser humano? A resposta: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o fim principal para o qual nós fomos criados, o fim principal para o qual o ser humano foi criado é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, estar satisfeitos nele, desfrutar dele, estar nele. Esta é a suprema felicidade, esta é a suprema realização do ser humano. E o ser humano só se realiza plenamente ao glorificar a Deus, ao desfrutar da pessoa do Senhor. Então, este primeiro capítulo de Efésios, ele nos apresenta um texto que é uma exaltação ao ser de Deus e da sua obra. É uma exaltação dos propósitos de Deus, que são a expressão
do seu bem-aventurado ser. Né? Então, os propósitos de Deus, eles são a expressão do seu bem-aventurado ser, da bem-aventurança divina. E a criação do ser humano faz parte desse grande propósito de Deus, que é a transmissão, né? Transmitir a sua bem-aventurança, o seu ser santo e exaltado. Então o texto nos mostra, pessoal, que o fim para o qual tudo foi criado é a sua própria glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para que Deus seja glorificado. Então o texto nos mostra exatamente isso. Agora, como entender isso? Né? Deus é perfeito em si mesmo. Toda a plenitude, as perfeições todas estão nele. E ao criar todas as coisas, ele tem como fim transmitir suas perfeições na sua criação. Ao criar o ser humano, ao me criar, ao te criar, ele tinha essa intenção de transmitir todas as suas perfeições na sua criação. Tudo que Deus fez foi por seu beneplácito. Ou seja, isso quer dizer, tudo que Deus fez foi por sua vontade perfeita. O que é o beneplácito? O que é o beneplácito da sua vontade? É a perfeita vontade de Deus, é a santa vontade de Deus, é a bem-aventurada vontade do Senhor. Então, pessoal, eu quero mostrar aqui algumas coisas para vocês nessa aula. 4 movimentos divinos que esse texto nos traz e que nos indica o propósito para o qual nós fomos criados. Em primeiro lugar, nós fomos criados por causa do infinito amor de Deus. O texto diz em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a criação foi um ato de amor divino. Né? Isso significa que foi o seu infinito e ilimitado amor que levou Deus a criar as coisas e criar o ser humano, a criar a todos nós. Sem que nada fora de si mesmo o movesse a realizar o plano da criação e depois o plano da redenção. Nada fora dele mesmo, foi ele mesmo. Todas as motivações para a criação foram do próprio Deus, Deus mesmo. Os motivos estavam em Deus, não é porque ele estava sozinho, não porque ele precisasse da criação, mas foi pelo seu amor, né, que ele nos criou. Ele foi movido por um único motivo, o seu amor. Aliás, todas as coisas, desde a criação até a morte de Jesus na cruz, até o reino eterno, a motivação é o amor divino. Em segundo lugar, Deus foi movido, né, o propósito ou o motivo da criação foi a máxima afeição divina. O outro termo que o texto usa aqui em Efésios, capítulo 1, do verso 13 em diante, é o beneplácito, é o seu beneplácito ou o beneplácito da sua vontade. Ou seja, como eu já expliquei, o que é o beneplácito? O beneplácito é a vontade perfeita, é a vontade santa, é a vontade toda do Senhor, né? A vontade toda de Deus é o seu beneplácito, é a sua boa vontade, é a sua perfeita vontade. Então, o é o motor do seu beneplácito. O que ele fez não foi resultado de uma simples determinação, e sim um ato de supremo prazer, de suprema alegria, de suprema felicidade. Este é o seu beneplácito. Deus, ao criar as coisas, ao criar o mundo, ao criar o ser humano, ele estava tendo prazer na criação. Ele estava demonstrando a sua suprema alegria, a sua suprema felicidade. Esse é o seu beneplácito. Ou seja, Deus é um Deus feliz e estava criando as coisas de forma feliz. Deus não estava necessitando de nada. Deus estava expressando a felicidade do seu ser, a bem-aventurança,
do seu ser. Então a criação, ela é resultado da sua vontade maravilhosa. Em terceiro lugar, o motivo, né, que moveu Deus a criar todas as coisas foi a sua maravilhosa graça. Por que Deus nos criou? Como Deus estava quando nos criou, quando criou o ser humano, quando decidiu criar o ser humano? Por quê? Quando a gente fala, Deus criou o ser humano, eu estou dizendo que Deus nos criou também, porque o ato da criação de Deus é uma só. Né? Assim como Deus criou o primeiro casal, lá naquele ato de criação nós estamos incluídos, né? Nós fomos criados, nós fomos, como diz a palavra, predestinados. Então Deus criou todas as coisas e ao criar todas as coisas em amor, estava nos criando também. Então, o outro movimento divino é a sua maravilhosa graça. Os versos 6 a 8 diz, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, o louvor da sua graça é o próximo termo aqui que a gente encontra no motivo, no propósito de Deus, né, para a criação. Deus faz o que faz por seus filhos por graça. Deus criou seus filhos por graça. E o que é a graça? A graça é a explosão de alegria, é a suprema alegria, é a suprema demonstração de favor. O que é graça? Graça é a suprema demonstração de favor. É a suprema manifestação do amor que é dado, ou é a suprema manifestação de amor que é dado. E esta é a motivação e o fim de todas as coisas, a finalidade, o objetivo, o propósito de todas as coisas, demonstrar Deus, o seu infinito, o seu maravilhoso amor. Então, a minha definição para unir esses três movimentos divinos iniciais é com o termo afeição divina. Tudo que Deus fez por nós foi movido por uma máxima afeição, o máximo amor, a máxima misericórdia, a máxima benevolência. Então, eu quero expor aqui três proposições ou três frases para resumir tudo isso. A primeira é: o beneplácito divino é a sua máxima afeição. Quando você ler lá em Efésios capítulo 1 e falar do beneplácito da sua vontade, é a sua máxima afeição, é Deus, né? É a sua máxima afeição, digamos assim, é o seu máximo sentimento, é a sua máxima demonstração de afeição. Em segundo lugar, a sua glória, quando vocês ouvirem falar da glória de Deus, a sua glória é a definição do que são as infinitas afeições divinas. Então, tudo que Deus faz, em tudo que Deus faz, há glória. Então, nós podemos falar na glória do amor divino, na glória da misericórdia divina, porque nós estamos falando da glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus é, tudo que Deus representa, tudo que Deus significa é a sua glória. Em terceiro, foi a máxima afeição divina. Foi a máxima afeição divina que o levou a nos criar e que o levou a separar filhos para ele. Tanto a criação como a salvação é a demonstração da máxima afeição divina. E a minha quarta definição, minha quarta proposição é que foi a máxima afeição divina que o levou a nos adotar como filhos, desde a criação. O propósito da criação, por que Deus nos criou? Para demonstrar a sua máxima afeição. E ao recebermos e ao reconhecermos essa máxima afeição, nós venhamos a glorificar o seu nome. Porque quando nós glorificamos a Deus, Deus não recebe nada, mas nós recebemos aquilo que Deus é. Porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa que a gente o glorifique. Deus não... Uma vez tinha uma frase que se dizia, né, pelos ministros de louvor: Deus se alimenta de louvor. Como assim? Deus não se alimenta de nada. Deus é perfeito em si mesmo. Deus é completo em si mesmo. Deus é a máxima perfeição.
Deus é o ser perfeito, Deus não precisa de absolutamente nada. Mas quando nós o glorificamos, nós recebemos dele, nós recebemos as virtudes do seu ser, as potências do seu ser, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benevolência. Então, pessoal, a conclusão que nós podemos ter é que Deus é aquele que habita a bem-aventurança. Deus é a bem-aventurança eterna. E ele não criou o mundo porque estava só. Preste atenção nisso. Deus não criou o mundo porque estava só, mas porque ele quis compartilhar suas perfeições. Deus é perfeito e tem prazer em que suas criaturas desejem esta perfeição, busquem essa perfeição, amem essa perfeição, queiram estar com esta perfeição. Deus é bom e tem prazer em que suas criaturas desfrutem de sua bondade e da bondade. Deus é amor e tem prazer que suas criaturas experimentem este amor, sintam amor e amem. Deus é santo e tem prazer em que suas criaturas desfrutem de santidade. Não é prazer divino que o ser humano viva na iniquidade, no pecado, na sujeira, na mentira, no engano. Não é prazer divino que o ser humano viva bêbado, se prostituindo, se drogando, se afundando, chafurdando em prazeres mundanos e sujos. Não. O prazer de Deus é que o ser humano desfrute da sua santidade. Então, para a gente fazer um resumo, por que Deus nos criou então? O fim principal de tudo está no Criador de tudo. 3 proposições, então, eu quero trazer a partir das conclusões, né, ou para a conclusão daquilo que nós vimos até agora. O fim principal de tudo está no Criador de tudo. O fim principal de tudo. O propósito principal de tudo está no Criador de tudo. E por finalidade, ou por fim principal, por finalidade se quer dizer o motivo ou o propósito. Por isso o motivo, o propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar nele, estar satisfeito nele. Ter Deus, ter ele como o motivo da alegria e finalidade constante. E este, pessoal, é naturalmente o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Glorificar a Deus. Esse é o sentido da vida. As pessoas deveriam crer mais em Deus. E se fizessem isso, elas seriam mais felizes. Porque as pessoas não sabem o que querem da vida. Por isso elas transformam a vida numa desgraça. E por mais difícil que tenha sido a nossa vida até aqui, por mais difícil que as coisas tenham sido, por mais que tudo tenha dado errado, crer em Deus, falar com Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro é a única solução para a vida. Porque nós lemos, né, as notícias, e como a cantora, hoje nós comentávamos aqui em casa, a Paulinha Abelha, né, que no aeroporto ela sentiu-se mal e já chegou no hospital praticamente em coma, e a gente vê a causa da morte foi overdose, né, de medicamentos e drogas. Por que o ser humano é tão triste? Por que as pessoas que cantam são tão tristes? Por que tantos famosos, né, pessoas que fazem as pessoas pular, rir, se suicidam? Por quê? Pergunte-se. É porque Deus é a única solução para a vida. Estar satisfeito em Deus. Ou a pessoa está satisfeita em Deus, ou não está satisfeito com nada. Eu vou completar isso daqui um pouco. Então, Deus é glorificado, né? Quando Deus é glorificado e a pessoa encontra alegria e felicidade ao glorificar a Deus. Porque a pessoa não precisa buscar em outras coisas a felicidade.
Porque se ela glorificar a Deus, se ela tiver Deus, né, como a suprema alegria da vida, ela não precisa buscar em outras coisas a felicidade. Pois ela vai encontrar em Deus e na palavra. Isaías capítulo 60, verso 21, se vocês têm a Bíblia aí, podem abrir comigo. Isaías capítulo 60, no verso 21, diz assim, ó, Isaías 60, 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Ora, uma pessoa que consegue glorificar a Deus na vida, diariamente, não tem como não ser feliz. Então, que outra finalidade seria maior na vida do que glorificar a Deus? Qual? Qual outra finalidade? O que seria mais importante? Por isso, todo ser humano deveria viver para a glória de Deus. Qual é o fim principal da vida? Qual o fim principal do ser humano? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todo ser humano deveria viver para a glória de Deus. Existem muitos deuses falsos e as pessoas fazem deuses para si. Mas esses deuses não são verdadeiros. Existe apenas um que é o Deus da Bíblia, que é o Pai de cada um de nós, o Deus Criador, que criou a todos nós, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fez a vontade do Pai, que é o mesmo nosso Pai. Veja em João, capítulo 17, versos 22 a 24, se vocês estão acompanhando a leitura ou querem, né, fazer a leitura, Evangelho de João, capítulo 17, dos versos 22 ao 24, diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus falando ao Pai. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que prazer que o Senhor Jesus tinha em glorificar o Pai. Então, pessoal, glorificar a Deus, né, é adorar a Deus. Nós temos muitas formas de glorificar a Deus. Cantando na igreja, cultuando na igreja com os irmãos, mas principalmente no dia a dia, na vida, nas coisas ordinárias da vida. É ali que nós mais glorificamos a Deus. E o que é glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus? É crer nele e considerar ele o Senhor de tudo. O que é glorificar a Deus? Romanos capítulo 11, verso 36 define o que é glorificar a Deus. Como nós podemos glorificar a Deus? Tendo essa mentalidade daquilo que nós vamos ler agora. O que é glorificar a Deus? É ter essa mentalidade, é viver nessa mentalidade. De Romanos capítulo 11, verso 36, que diz: Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é um texto da máxima doxologia, ou seja, é um texto que rende mais glória a Deus, que fala mais da glória de Deus, que mais glorifica a Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Adorar também é viver para a glória de Deus, buscando a vida, ou buscando na vida, fazer aquilo que vai glorificar a Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus aprova, aquilo que é de acordo com a santidade de Deus. Em outras palavras, praticar na vida aquilo que não ofende a Deus. E quando nós praticamos por vontade própria atos que desagradam a Deus, ou quando nós desprezamos a sua vontade, quando nós não levamos em conta a vontade e a santidade de Deus, nós não estamos vivendo para a sua glória e nós estamos, na verdade, vivendo em rebelião contra ele. É exatamente isso que alguns textos, né, que nós vamos ler agora vão dizer.
Em primeiro lugar, veja Isaías capítulo 43, verso 7. Deus nos criou. E quando nós não nos alegramos no Senhor, nós vamos viver insatisfeitos com tudo, e com a vida, e com Deus. Isaías 43, 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus define aqui por que criou o ser humano, para a sua glória. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Isaías 43, 7. Agora veja Romanos capítulo 14, versos 7 e 8, diz assim, ó: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E para ir para a conclusão, a minha próxima proposição é que a pessoa só encontrará a felicidade verdadeira pela satisfação em Deus. A pessoa, seja quem for, só encontrará a felicidade verdadeira pela satisfação em Deus. Não há outra coisa que satisfaça o ser humano. Como Santo Agostinho, né, ele expressou de uma maneira maravilhosa, né, o ser humano vive insatisfeito até que descanse no Senhor. O ser humano não descansa, o ser humano não se satisfaz até que encontre descanso no Senhor. Até lá ele vive cansado, até lá ele vive insatisfeito, até lá ele vive atribulado, até lá ele vive em angústia sem fim, em crises existenciais sem fim, em tristeza sem fim. Mas quando ele descansa em Deus, quando ele se satisfaz do Senhor, finalmente ele descansa. Porque a felicidade dos que vivem com Deus, olha só, a felicidade dos que vivem com Deus vem do próprio Deus, pois eles desfrutam dele. O propósito de Deus em criar todas as coisas é a glória do seu nome. Isso significa que a grande finalidade de Deus foi nas obras da criação e por meio de sua obra providenciar, manifestar, transmitir a sua glória. A grande finalidade de Deus na criação e por meio da sua providência é transmitir a sua glória, ou seja, tudo que ele é, todas as manifestações de suas perfeições, ele manifesta na felicidade e alegria de suas criaturas. Quando Deus é glorificado mesmo na nossa vida, é quando nós estamos, né, felizes com ele, quando as suas criaturas estão desfrutando felicidade. Porque vocês acham que Deus se alegra com a tristeza do ser humano? Vocês acham que Deus se alegra com o suicídio das pessoas? Não. Mas essas pessoas, elas não encontraram satisfação na vida. Elas não encontraram alegria na vida. Elas não se realizaram plenamente nas suas emoções, na sua vida emocional, existencial ou espiritual. Uma pessoa que encontra Deus e passa a conhecê-lo no dia a dia, desejando por meio de sua palavra, viver em sua presença, torna-se uma pessoa satisfeita e feliz porque vê a supremacia, a soberania e a providência de Deus em todas as coisas. Aí ela descansa, aí ela vive satisfeita. Então a felicidade e a satisfação é uma marca, a felicidade e a satisfação é uma marca daqueles que por meio da palavra e do conhecimento da obra de Cristo vivem com Deus. Essa é uma marca da espiritualidade saudável, da vida saudável e da vida satisfeita. E olha só o que diz o Salmo 73, versos 24 ao 26. Salmos 73, versos 24 ao 26. Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me comprazo na terra. Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E eu quero ir para o final. E eu quero dizer que há infinitos benefícios em andar satisfeitos com Deus.
Este é o antídoto contra a ansiedade e as preocupações da vida. Esta é uma saída para a busca egoísta de coisas materiais. Esta é uma saída para as ambições mundanas também. Isso vai totalmente contra ao cristianismo que faz dos cultos uma busca por sonhos. Olha só, essa satisfação em Deus é o antídoto contra a ansiedade e as preocupações da vida. E também é uma saída para as ambições mundanas. E isso vai totalmente contra ao cristianismo que faz dos cultos uma busca por sonhos, conquistas e vitórias humanas. Ou seja, seja quem for que ensinar que o culto é para buscar ambições mundanas, que o culto é para buscar sonhos, que o culto é para conquistas e vitórias humanas, está totalmente fora daquilo que a Bíblia nos ensina sobre cultuar, sobre adorar a Deus, sobre estar satisfeito com Deus. Porque a satisfação em Deus é a transformação do pecador infeliz. É a transformação de um ser infeliz, incompleto, ansioso, insatisfeito, em um ser que vive feliz, sobretudo com a alegria da salvação. Isaías capítulo 61, do verso 1 em diante, para concluir, diz assim, ó: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Qual é o fim principal do ser humano? Qual é o fim principal para o qual nós nascemos? Qual o objetivo, o propósito principal para o qual nós nascemos? Estar satisfeito em Deus. A satisfação em Deus. Porque quem não está satisfeito em Deus, não está satisfeito com nada. E essa insatisfação, como eu falei antes, ela pode estar até mesmo na nossa própria forma de cultuar, no tipo de espiritualidade que nós seguimos. E eu sempre digo que existe uma espiritualidade ansiosa por aí, que adoece as pessoas. Que é essa busca, né? Essa busca. Mas, pessoal, quem está buscando é porque não encontrou ainda. Quem está buscando é porque não está satisfeito ainda. Então tem muita gente que está buscando, e tem uma espiritualidade cristã da busca, né? Isso mostra duas coisas. Primeiro, que as pessoas estão insatisfeitas com a vida e com as coisas. Segundo, que as pessoas não encontraram a Deus, não encontraram plena satisfação no Senhor, ainda estão buscando a Deus. Ainda estão desesperadas, ansiosas, buscando a Deus em campanhas, em propósitos, dando dinheiro, alimentando egos. E às vezes a gente vê, né, líderes pedindo fortuna e as pessoas dando fortunas, e a gente chama o líder de ganancioso. É verdade, mas esse líder ganancioso se alimenta da ganância também da pessoa, porque aquela pessoa que dá também está dando para ter. Essa busca por ter, essa espiritualidade do ter é satânica, é maligna, porque prende as pessoas numa busca infinita, elas sempre estão insatisfeitas. Elas cultuam, mas na semana que vem elas estão insatisfeitas, têm que buscar mais e mais e mais. Sobe morro, desce morro, vão aqui, vão ali, fazem campanhas, dão isso, dão aquilo, buscam, e estão sempre colocando outras pessoas como padrão, e aí estão tentando buscar aquilo que elas têm. Isso é uma espiritualidade ansiosa daquela pessoa que ainda não encontrou a satisfação, ainda não encontrou o descanso, por isso ainda está buscando. Mas eu quero dizer para vocês que a satisfação em Deus, aquele que encontrou Cristo, encontrou tudo. Se você ainda está buscando, é porque não encontrou. Agora,
Que excelência você busca que já não tem encontrado em Cristo? Que perfeição você busca que ainda não tem encontrado em Cristo? Que bênção você está buscando que ainda não tenha encontrado em Cristo? Vida satisfeita em Deus. Espiritualidade da satisfação e da alegria e da felicidade. É isso que eu estou trazendo, né, como tema desta aula de hoje. Qual é o fim principal para o qual nascemos? Glorificar a Deus. Ou a gente se satisfaz em Deus, ou a gente não estará satisfeito com mais nada e com nada. E a nossa vida será uma busca infinita de coisas, de propósito, de sonhos, de realizações. Mas quando nós encontramos Deus, quando nós encontramos Cristo, nós encontramos tudo. E aí a busca acaba. Cristo é o fim das buscas. Jesus é o fim da busca por Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.